diagnóstico foi liberado para fazer. E aí o que acontece? Quando ela faz o diagnóstico, é, é, quando ela faz o diagnóstico, ela percebe que ela tem os mesmos sintomas, entendeu? Ela percebe que ela tem um, grandes sintomas é, de que ela não é dona da própria vida. Que o centro é ser você e não o que fizeram com você no passado. Como a cultura brasileira, boa parte das pessoas tinham mães. Ó, quem tinha mãe e pai, a mãe e o pai tinham que estar trabalhando fora. Aí essa pessoa ou ficava com a cuidadora, ou ficava com a babá, ou ficava sozinha, ou ficava na escola, ou chegava, tinha que ficar na rua. Logo, ela não tinha a atenção que ela precisava receber. Esse é o número um. Agora, o número dois. Aqueles que muitas vezes a mãe tinha que trabalhar, o pai tinha que trabalhar, ficava com a babá ou com o cuidador, a babá e o cuidador não é mãe nem pai. E nem sempre está ali atento para escutar o que a criança precisa. Agora, o terceiro é aqueles que têm pais e mães que eram pais e mães abusivos. Agora, o quarto era aqueles que foram abandonados por pai ou pela mãe. Você vê quatro situações que faz com que uma pessoa, quando ela chega a ser adulto, ela pode desenvolver a dificuldade de ser ela mesma. Pode desenvolver a tal da tristeza constante. Pode desenvolver a dificuldade de se enxergar do tamanho que realmente é. Pode desenvolver a dificuldade de reconhecer o seu verdadeiro potencial. Pode desenvolver o problema de um pensamento negativo constante. Sempre do outro é melhor do que eu. Alguém está sempre me perseguindo. Pode desenvolver a capacidade de perder para si mesmo. Né? Tem pessoa que ela perde constantemente para ela mesma. Na hora dela, ela só precisa chutar a bola para dentro do gol na oportunidade da vida dela. Ela não chuta a bola para dentro do gol. Ela, na hora de chutar a bola para dentro do gol, ela deixa outra pessoa chutar no lugar dela, mas era para ela. E ela mente para ela mesma, dizendo que ela é generosa, que ela é uma pessoa boa, porque ajuda os outros. Mentira. Ela não chuta a bola porque ela não consegue acreditar que aquele gol é para ela. Ou seja, ela tem o não merecimento, ela tem o abandono, ela tem ali a autossabotagem, que ela mesma se boicota, se sabota. Né? E, por causa disso, você vê que grande parte dos problemas que a gente tem na sociedade, no contexto brasileiro, grande parte está ligado a relacionamento afetivo. Ou a pessoa, ela por causa dessa baixa autoestima, que ela mente, porque todo mundo olha, ela tá de terno, tá de gravata, ou tá com a mulher tá com a roupa bonita, tá andando, tá com o corpo todo bem estruturado, mas quando você vai conversar com ela de verdade, ela tem um sentimento de inferioridade ali poderoso. Entendeu? A pessoa tem um sentimento de inferioridade enorme, né? Então, tudo isso que eu estou te dizendo a gente chama hoje de síndrome do eu fraco presente na cultura brasileira. Então, não é somente as pessoas que passaram por uma experiência narcisista em casa, que foram abusadas ou anuladas em casa. Não. A pessoa, ao fazer o diagnóstico, ela vai perceber se ela é ou não é dona da vida dela. Por isso que no tratamento, eu olhando você e eu analisando, você já está começando a ter os processos de cura do método travessia, você já está começando a ter esses processos mais orgânicos
em você, mais orgânicos. Aí por quê? Porque basta pegar as suas frases. Ó, a primeira frase. Oi? O orgânico é porque você já está conseguindo. Lembra daquela. Você já está conseguindo se distanciar rapidamente das situações e não deixar que as coisas dominem você. Você tá sendo a dona da sua própria vida. Cada vez mais. Quanto mais você exerce e vence, mais você tem certeza que você é terapeuta do seu próprio eu. Ou seja, vai chegar um momento que você vai fazer a terapia por uma escolha. Ou vai fazer de temporadas. Entendeu? Você fica 6 meses, sem, aí depois você vai lá e contrata um pacote de 8, 9, 5, 6. Entendeu? Depois fica um ano, aí depois apareceu um desafio novo na sua vida que você gostaria de atravessar e ter um diálogo com um profissional, você vai e contrata novamente. Mas não é necessariamente, você não vai precisar, na hora certa a gente vai entender, você não vai precisar para sempre. E olha que quando você chegou, você estava morta. Isso que pra gente a gente tem que celebrar. Porque quando você chegou, você estava em depressão. Você tirou. Qual foi a sua nota nos sintomas do eu fraco? Você lembra? Foi 40. No diagnóstico, então você tirou a nota mais alta. Nossa, 10 médicos? 12. Nossa. Aham. Aham. E, aham. E como que foi para você fazer o diagnóstico? Porque eu vejo muita gente dizendo que antes do diagnóstico era como se a pessoa, se ele tivesse perdido dentro de si mesmo, porque é como se tivesse passado por muita coisa e ninguém explica. As pessoas não falam o que a pessoa tem. Como você falou, poxa, você passou por 12 psicólogos, psiquiatra, ninguém conseguiu. Nossa, é muito forte essa fala. Aham. E, não, e aí, olha para você ver, eu anotei as frases de hoje aqui, olha para você ver que coisa interessante. Como que eu anotei as frases, porque as frases já representam, por exemplo, o diagnóstico ele serve para medir o quanto você não é você. Você está sendo o que fizeram com você no seu passado. Isso aqui é o diagnóstico, que é o diagnóstico de invalidação emocional ou de invalidação afetiva. Esse é o nome dele. É o quanto a pessoa no presente, por isso que a gente fala, não é sobre mexer em dor do passado. Esquece. É sobre saber quem você está sendo no seu presente. E por isso que se a pessoa no presente não consegue ser dona da vida dela, não consegue ficar no eixo dela e não consegue e atrai dependência emocional, tá patinando na vida profissional, não consegue desenvolver prosperidade, é porque alguma coisa está errada ali que está fazendo ela ser o que fizeram com ela no passado. Né? Ou seja, a pessoa não é ela mesma. E eu já mostrei que no passado, essa experiência familiar, muitas vezes, mesmo a pessoa não sabendo, ela viveu uma experiência de invalidação. Por isso que é importante o diagnóstico. Por isso que aquela pergunta que você fez, mas e algumas pessoas que necessariamente não tiveram uma família complicada? Elas também, ao fazer o diagnóstico, descobrem que viveram uma invalidação.
Entendeu? E aí, ao fazer isso, elas vão fazer o processo de correção. Se ela for invalidada, agora ela tem que ter um método que valida. E aí, a gente tem como medir, depois que ela passa pelo método, né, primeiro tem que fazer o diagnóstico, não tem outro jeito. Ah, aham, é isso, é isso. É isso aí, é isso aí. Não consegue. É necessidade constante de validação. Só que a pessoa. Ah, também não. Também não. É, também não. Aí veja, olha para você ver o que você está dizendo. Ela não consegue ficar sozinha com ela mesma, ela busca no outro. Ela não está buscando um relacionamento, ela está buscando validação. Aí, quando ela abafa essa voz interna, que ela não consegue ficar sozinha com ela mesma, ela já está flertando lá com o sintoma da mente atormentada. Por quê? Porque a mente começa a jogar contra a própria pessoa e ela não aguenta ficar dentro dela, ela tem que correr para buscar isso do lado de fora, em alguém, em alguma coisa. Virou presa de outras pessoas. Sem a pessoa perceber, ela não é dona da vida dela, a vida dela está amarrada na mão de outras pessoas, né? Mas o que eu queria marcar hoje, que eu gostei muito, foi essa narrativa, né? Você chegou, fez o diagnóstico, e o bonito também é que o fato de você ter tirado nota alta no diagnóstico não fez você desistir do método travessia. Essa é outra coisa legal, porque a sensação que você e outras pessoas têm é o seguinte: nossa, só o diagnóstico já me foi para mim maravilhoso, porque como é que eu fico? Você falou, né? Eu fiquei desde os meus 25 anos até os 50, é a sua fala, tentando entender o que é que eu tinha. Eu passei por 12 psicólogos, psiquiatra, e ninguém conseguiu me dizer o que é que eu tinha e ninguém conseguiu me propor um tratamento para me tirar da situação. Então, quando hoje eu vejo você que fez o diagnóstico, passou pelo método travessia, e isso aqui para a gente é uma revisão, uma avaliação, eu vejo você trazendo essas frases aqui, olha, quando você toma as rédeas da sua própria vida, você aprende a focar em si mesmo. Aí o contrário, quando uma pessoa não é dona da vida dela, o foco dela está sempre em quem? Está sempre no outro. Aí ele virou. É dependência emocional, é o não merecimento. Ela tá presa no outro, achando que é livre, mas está presa no outro. A outra frase que você falou que é fantástica. Quando você aprende a se desvincular emocionalmente do outro, você tem tempo para você se enxergar. Não, hoje você arrebentou a boca do balão, viu? Não, hoje realmente, porque é muito profundo. E uma pessoa que ela tá no eu fraco, tá lá no passado, né? Presa lá, não é dona da vida dela, não consegue ser ela mesma, ela não tem como fazer esse nível de reflexão. Por isso é que a gente diz hoje, você está curada. Isso é muito bonito, sabe? Agora é continuar investindo em você. Nunca mais parar de fazer os exercícios. Nunca mais sair da comunidade ali. Porque de vez em quando você chega lá e vê, tem sempre um conteúdo novo que a gente coloca dentro da comunidade. Aham. É, nossa, você tá. Parabéns. Muito bom essa aí. No, nossa. Olha aí, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? É porque não, mas não é só eu, não é só o método travessia, mas é o seu comprometimento com com o seu processo, com a sua travessia, porque hoje a gente pode falar isso, né? Antes a gente nosso processo não é sobre mexer no passado, né? Mas hoje a gente pode falar.
o seu processo de invalidação afetiva era nível muito alto. Você ficou com nota máxima, né? Ou seja, essa frase que você traz agora, quando você desfoca do outro e aprende a focar em você, você deixa de ficar choramingando o que fizeram com você no passado. Ou seja, saiu do lugar de vítima. Uma pessoa que é vítima nunca vai conseguir ser dono da própria vida. É simples, não vai. Porque ela, no fundo, a energia de vida dela é inculpar os outros pelo que os outros fizeram com ela. A energia de vida dela não é em transformar para o bem dela o que fizeram com ela no passado. Por exemplo, é o que aconteceu comigo no abandono paterno. Poderia ficar chorando a pobreza que eu nasci, a dificuldade. Agora, quando eu olho, poxa, eu sou mentor de terapeutas, eu estudei fora do Brasil, desenvolvi um método, desenvolvi uma teoria, ajudo milhares de pessoas. Olha você que vem me dar esse depoimento, que você passou por 12 psicólogos, desde os 25 anos tentando achar a solução e não conseguia. E hoje faz uma revisão, igual a gente está fazendo aqui, eu olho e falo, nossa, tá curada, né? Porque o conceito nosso de cura é você ser dono da sua própria vida. É exatamente as questões que você trouxe aqui, que são fantásticas. Antes, eu não sabia identificar quando alguém estava tentando me tirar do eixo. Por quê? Olha a reflexão que você colocou. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ser eu mesmo, medo de posicionar. Quando você perde o medo de enfrentar, você quer resolver cada situação. Quando você tem muito medo, você não quer enfrentar. Porque, na verdade, o medo, sem a pessoa saber, é o medo de ser rejeitado. É o medo de ser abandonado. É o medo de ser deixado de lado. Então, quando você foi devolvida para você, né, que é o que o método Travessia fez, te deu as ferramentas, igual você falou, não, quando acontece alguma coisa agora, eu me distancio, eu não caio lá de cara. Eu me distancio, pera aí, não, eu não vou aceitar isso que estão falando que eu sou. Antes, quando a pessoa já falava que você era alguma coisa, qual a reação que você tinha? Qual que você tinha? Você aceitava. Aí a mente já começava a ficar triste, angustiada, porque você sabe que você não era necessariamente tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo que você era. Do ponto de vista negativo, né? Nossa, parabéns, parabéns. Muito bom. E o último texto para a gente fechar com você. Ah, sim. Não, então ok. Mas perfeito, perfeito, perfeito. Então, sim, sim. Da próxima eu vou gravar ela aqui no nosso, porque tem sido quase que uma aula as salas com você, entendeu? E aí eu mando para você, tá bom? De nada. Então, ok, então tá bom. Vamos só fazer a última frase, que foi a que você trouxe, que eu acho que ela é importante. A última frase. A última frase foi: antes eu não sabia identificar quando alguém estava me usando ou me culpando de alguma coisa que eu não era. Por quê? Aí você dizendo, porque eu tinha medo, tinha muito medo, eu tinha medo de posicionar e nem sabia que era medo. Aí quando você viu aquela aula sobre o abandono e a rejeição que muita gente sem saber carrega dentro da alma dela, no fundo ela não fala para o marido o que deveria falar,
Porque no fundo, lá no mais profundo, ela tem medo que o marido busque outra pessoa. Aí ela vai se anulando. Não fala pro chefe o que deveria falar, porque tem medo que o chefe busque outra pessoa. Vai se anulando. E quando a pessoa vê no fundo, o que ela tem é medo de ser rejeitado, de ser abandonado, mas ela não sabe. Por isso que quando a pessoa você fez o diagnóstico de abandono, de rejeição, ou diagnóstico de invalidação, que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para entender o primeiro nível de onde ela está afogando. Por isso que muita gente faz o diagnóstico e não é para se sentir culpado. É para entender por que tem determinadas reações, por que tem o medo, por que tem a angústia, por que vive dentro de um merecimento, por que atrai a dependência emocional, por que não consegue avançar na vida profissional, por que não consegue realizar o sonho de trabalhar com pessoas. Tem um monte de gente que poderia estar ganhando uma renda extra sendo terapeuta, por exemplo, né? O nosso método, no terceiro nível, é ajudar a pessoa a se tornar um terapeuta. Mas por que muita gente é procurado no trabalho, é procurado na família para aconselhar? Os amigos gostam, sabe? Ele tem ele ama pessoas, mas não tem coragem de dar o próximo passo. Por quê? Porque essas pessoas estão presas no que fizeram com elas no passado. É isso. Então, quando você diz aqui para mim que quando você tem dores, outra frase que você trouxe hoje, quando a gente está muito confusa, você não consegue definir bem a sua vida. Quando a gente está muito confuso, a gente não consegue. Aí você diz, quando não se resolve dores do passado, elas acabam aprisionando você no presente. Você está sendo... Veja o que aconteceu com você. Vamos lá para a gente terminar com você e dar a oportunidade para as pessoas que estão aqui dentro da minha sala, aqui elas colocarem algumas perguntas e a gente vai fechar, que é muito rápido. Vocês que estão dentro da sala aqui, vocês receberam, no fundo, um presente aqui de poder acompanhar uma terapia ao vivo. Vocês que estão na sala aqui, né? Vocês acompanharam uma terapia aqui ao vivo. Então, quando você tem dores do passado, elas acabam dominando você. Você não tem força. Você dizendo, você parece que fica meio dependente da ajuda de outras pessoas, parece que você parece que você fica impotente e a mente meio que diz, você nunca vai conseguir ser dono de você mesmo, você nunca vai conseguir soltar o passado, você nunca vai conseguir deixar de ser o que fizeram com você lá no passado. Sim, a mente produz de fato isso. A mente produz isso. E aí o mais interessante para mim aqui, é que vamos pegar o contexto. Vou pegar a última frase sua. Depois que eu fiz o método travessia, agora eu tenho a opção de me acolher. Antes eu não tinha essa opção. E aí, a partir daí, eu passei a tomar decisões de ser eu mesmo. Como eu disse, para mim é muito emocionante fazer essa sala com você aqui, e ao mesmo tempo eu vou daqui a pouco abrir para as perguntas aqui na nossa sala aberta aqui nas redes. Mas vamos fechar só fazendo uma comparação. Você chegou para fazer... Quando você viu um vídeo meu no Instagram, você estava em depressão, você já tinha tentado 12 terapeutas, psicólogos diferentes, você estava buscando ajuda e gritando. Desde os 25 anos, você já estava com 50 anos. E com 7 semanas dentro do método travessia, você conseguiu ser devolvida para você. E hoje, quando a gente faz essa revisão aqui, eu olhando você é um presente para a gente. Você é um presente de esperança para a gente. Porque você, através da sua vida, muitas outras pessoas hoje vão poder ter esperança de que elas não precisam
viver presas no passado, não precisam viver dentro da dependência emocional, não precisa ficar patinando na vida profissional, podem realizar o sonho de um dia trabalhar ajudando outras pessoas, fazendo até uma renda extra, ou sendo terapeuta mesmo. Porque olhando para você e vendo você fazendo essa reflexão, como você está fazendo, você é terapeuta do seu próprio eu. Agora, se você quiser, você pode se transformar em terapeuta de outras pessoas. Aí você vai lá na nossa empresa, você já fez o método, então você vai entrar na formação para você poder ajudar outras pessoas. Como terapeuta profissional, né? Travessista. Então, só fazendo uma revisão para a gente finalizar. Hoje, nessa terapia ao vivo, foi emocionante, porque eu lembro, a primeira vez que você chegou, eu lembro que você não acreditava que você iria conseguir virar a chave para ser dona da sua própria vida, ser você e não o que fizeram com você, porque o seu contexto era um contexto de muita dor. E eu prometi, não vamos mexer no passado. Meu método não é sobre mexer no passado. Não precisa mexer no passado para você conseguir a sua própria cura. Não precisa. E você acreditou, eu segurei na sua mão, você seguiu ali as aulas do método, as mentorias que estão lá gravadas, e hoje você está de parabéns. Vendo aqui, você preencheu os documentos, porque o meu doutorado, a terapia que eu faço em cima do meu método e da minha teoria, a gente continua ainda a pesquisa, e você está de parabéns. Mas tudo começou com o diagnóstico. É aqui que a gente finaliza e já dizendo, tem que fazer o diagnóstico. Se alguém aí deseja fazer o diagnóstico, tem um link, o valor do diagnóstico é menos do que um almoço. Ou seja, é um presente, na verdade, né? O que eu gastei aí mais de 15 anos com 2 doutorados, estudando na Alemanha, estudando em Portugal, estudei nos Estados Unidos. Sou um brasileiro, né, que passei por esse abandono e desenvolvo um diagnóstico que é o primeiro nível para você saber se você está sendo você ou se você é o que fizeram com você. É o diagnóstico de invalidação afetiva ou o diagnóstico de rejeição materna ou abandono paterno, depende do nome, depende da pessoa. Com esse diagnóstico, eu explico qual o próximo nível. Não adianta querer salvar uma pessoa que a gente não sabe onde ela está afogando. A gente tem que mapear onde você está afogando. Não é mapear, voltar você ao passado para tentar lá no passado resolver o seu problema. Não, eu não acredito nessa metodologia. Porque dói muito mais. Tem tanta coisa ali no passado que já foi resolvida, aí quer mexer lá no passado, abre coisas que já estavam resolvidas. Ou seja, você é o exemplo, né? Você pode dar seu depoimento. Nós não fomos mexer no seu passado e olha aí hoje você. Como é que você está feliz? Como é que você está estruturada, dona da sua própria vida? Pronta agora para construir seu relacionamento, fundamentar melhor sua carreira, sua vida profissional, sua vida financeira. É isso. Então, quem quiser o link, é só dizer aí, se você está ouvindo isso no WhatsApp ou algum lugar, só você colocar o quero aí que você vai receber o link para você fazer o seu diagnóstico. Mas, como eu prometi, dentro da nossa sala, a gente vai deixar fazer perguntas, mas aqui com você a gente finaliza nossa terapia ao vivo, presente que a gente deu aí para vocês. Tá bom? E agora só perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, é só você pedir aqui que eu deixo você fazer a pergunta. Basta você está na sala aqui, basta você pedir que eu coloco você aqui para você fazer a pergunta, beleza, gente?
porque são só 2 perguntas, e você que está aqui, vá lá no meu... Quem está ouvindo aqui, doutor Del, eu gostaria sim de fazer o diagnóstico, vai lá no meu Instagram, que o link está no meu Instagram para você poder fazer o diagnóstico, ok? Então, quem tem perguntas, basta você mandar sua pergunta aqui, que eu respondo. Senão a gente vamos finalizar. Qual que é a pergunta? Quem aqui gostaria de fazer uma pergunta? Ou entrar aqui na sala, que só você pedir para ser adicionado, que a gente adiciona você aqui. Você faz a sua pergunta e a gente coloca outro. E a gente vai responder 2 perguntas aqui para vocês sobre como você ser você e não o que fizeram com você. Então, esse é o tema, como ser você, como não ficar preso no passado e como realizar o seu sonho, né? Seu grande objetivo. Tem algumas pessoas que elas têm como projeto de vida, né? Elas têm como projeto de vida o sonho de trabalhar com pessoas. E elas não pensando em tudo ou nada. Ou elas têm esse desejo, mas elas não avançam porque elas não se sentem merecedoras. Então, se você tiver aí... Então, o 8 ou 80, gente, faz parte de uma estrutura interna emocional de que a pessoa tem dificuldade de lidar com tensões. Preste muita atenção nisso aqui. Alguém perguntou, dificuldade, ou sou 8 ou 80, dificuldade de lidar com tensões. E como que vence isso? Como que trabalha isso? Trabalha isso primeira coisa, tem que fazer o diagnóstico para você saber o que faz você ir para um extremo ou para outro extremo e não consegue sustentar o seu próprio eixo. Não conseguir lidar com tensão é não conseguir sustentar o seu próprio eixo. Ou você fica demais em você, ou você vai demais para o outro. E aí, todas as 2 formas você vai se prejudicar em algum momento. Então, como fazer isso? Primeira coisa, fazer o diagnóstico. Essa é a primeira. Para você saber como você fica no seu eixo. Não se perde nas outras pessoas. Doutor Del, mas por que eu me perco? São muitas razões. São muitas razões que a pessoa se perde. Ela pode se perder por medo de se posicionar? Então é dependência emocional. Ela pode se perder porque não consegue mesmo, como a gente chama, né? O interior de gelatina ou o emocional interior de gelatina e emocional oco. O que é o interior de gelatina? A pessoa ela fica emocionalmente, não tem sustentação interna. Por que não tem? Porque viveu alguma coisa ali no seu passado. E eu digo que a solução não está lá no passado, está em você, ser você no seu presente. Como, doutor Del? Primeira coisa, diagnóstico. Tem que saber, não adianta. Se não souber onde você está afogando, como é que a gente vai dizer para você a ferramenta certa para você poder ser você e não o que fizeram com você? Né? Como é que vai... E isso, os 2 sintomas centrais aqui é vazio, é uma certa tristeza. A outra é você não dar o próximo passo para realizar o seu sonho, porque você você não acredita de verdade no seu próprio potencial. Então, o seu sonho sempre é passado para os outros, e aí você, óbvio, vai flertar com o primeiro sintoma, que é angústia e tristeza de novo, porque você sempre está se perguntando, por que eu tenho tanto potencial, mas pessoas que têm menos capacidade do que eu, sempre estão na minha frente? Você vai ficar se perguntando isso. E óbvio, se você vai ficar se perguntando isso, com certeza, com toda certeza, você vai ficar ali angustiado, né?
vai ficar triste. Pois bem, é, é, a outra, se alguém tem a pergunta, gente, coloca aqui embaixo aqui. E não se esqueça, o diagnóstico é menos do que um almoço, tá? E tá lá no meu Instagram, o link aqui também no TikTok, o link tá aqui também, mas ele é menos. Então, eu tenho outra pergunta. Outra pergunta, pode fazer a pergunta. Eu queria fazer a pergunta com som. Pode fazer a pergunta também com som. Só você abrir seu microfone e você coloca a sua pergunta aqui que eu consigo responder. E, ó, gente, temos mais alguns minutos apenas. Mais alguns minutos apenas. Vou dar o contexto aqui. A terapia ao vivo, eu peguei uma pessoa que eu estava atendendo e usei os princípios que eu utilizo no meu método, na minha teoria, a partir dos meus 2 doutorados, do meu PhD, de ter estudado na Alemanha, de ter atendido várias pessoas dentro do contexto brasileiro, e eu desenvolvi um diagnóstico. É o primeiro nível, para você saber o que você tem, é a partir de um diagnóstico. Com o diagnóstico, a gente consegue mapear para saber qual a ferramenta melhor você vai utilizar para tirar você do lugar onde você está, que é você ou você está sendo o que fizeram com você no seu passado. Eu atendo um público também de pessoas muito inteligentes, muito capacitados, pessoas que são acima da média, mas elas não conseguem ter os resultados que são do tamanho da capacidade delas. E elas sempre chegam comigo com essa dúvida. Doutor Del, pessoas que têm muito menos capacidade do que eu conseguem ter resultados melhores, muito melhores do que o meu. Porque é simples. Você está gravitando lá dentro do sintoma que a gente chama de copo quebrado. Né? Que a pessoa que tem ali o copo de vitamina para ela tomar, a pessoa recebeu um grande presente e ela mesma foi lá e quebrou o copo que era para ela. E depois ficou culpada de ter quebrado o copo que era para ela mesma tomar. Então, se vocês não têm outra pergunta, e aí esse é um sintoma que a gente faz e você, no diagnóstico, consegue perceber em quais sintomas você está gravitando. Se você está gravitando no sintoma X, se você está gravitando no sintoma Y, e a partir dos sintomas a gente pode falar, então, olha, então beleza, o tratamento é esse. Né? A gente tem o tratamento também, não bastaria para mim só desenvolver o diagnóstico, desenvolvi também o tratamento. Por isso que você viu aqui eu fazendo a terapia ao vivo com uma pessoa que passou pelo tratamento. Né? A gente tem uma comunidade onde as pessoas que estão em tratamento estão lá, estão debatendo, estão aprendendo umas com as outras e tudo mais. Então, vamos lá? Passe agora aqui, ó, já que eu te dei esse presente aqui, você não investiu nada e recebeu uma aula aqui, que pode mudar sua vida para sempre, né? Passa a me seguir aqui agora para você poder pegar novos conteúdos, né? Só você me seguir e que você pode pegar aí novos conteúdos para você, tá bom? E no mais, forte abraço, tudo de bom para você aí e comece quem quer, quem quer começar o próximo ano vencendo, quem quer precisa começar investindo em si mesmo é, é, agora. Ou você ganha ou você perde a sua própria vida para o próximo ano agora. Então, comece com o diagnóstico. Sempre explico, comece por ali. Né? E, no mais, forte abraço para vocês, tudo de bom e vamos que vamos, tá bom? Até a próxima.
Então, gente, me mandaram fazer essa pergunta aqui, que já me mandaram. Gente, deixa eu explicar. O diagnóstico, né? Tem pessoas que tiveram dúvidas aqui. O diagnóstico é para você saber o quanto você é você e não o que fizeram com você no seu passado. O diagnóstico é a base para você eu trabalhar com você uma metodologia que devolve você para o seu eixo e devolve você para ser você e não o que fizeram com você. Devolve você para você cortar os sintomas da dependência emocional, sintomas do vazio, daquela angústia, daquela tristeza, os sintomas do não merecimento, da rejeição, do abandono, sintomas que fazem você muitas vezes atrair pessoas narcisistas, sintoma que faz você não desenvolver na vida profissional, porque ter muito talento, ter muita capacidade não é sinônimo de resultado na vida profissional. Na vida profissional são outras coisas que são internas, sobretudo, que é você acreditar em você. O primeiro nível para fazer qualquer coisa comigo é o diagnóstico. E o diagnóstico custa menos do que um almoço. E ele provavelmente está aqui na minha bio, daqui do Instagram, basta você tocar aqui e ir lá fazer o diagnóstico, ou vá lá no meu canal do YouTube, ou me manda uma mensagem no direct aqui, que você pode fazer o diagnóstico, tá bom? Então, um abração. E ele muda de preço, mas sempre quando eu estou ao vivo, eles pediram para fazer, a gente deixa o diagnóstico num preço menor do que um almoço. Então, corre aí para você não perder a sua oportunidade. Tá bom? Forte abraço. Forte abraço para vocês. Até mais. Espero você do lado de cá, porque todo mundo que faz o diagnóstico, né? Vocês já sabem, quem faz o diagnóstico, em algum momento, tem a possibilidade de interagir comigo diretamente. Um abraço, gente.